Hoje a palavra que eu ouvi uma palavra, uma pregação, e eu achei muito interessante. E eu queria trazer essa mesma palavra hoje para nós. É uma palavra polêmica, porque mexe muito com a forma como nós enxergamos Jesus, como nós enxergamos a igreja hoje, como nós enxergamos a nossa vida cristã. Existem algumas perguntas que Deus tem me levado a fazer ultimamente e que tem mexido muito comigo, né? É, como é que como é que a gente tem vivido a nossa vida cristã? Como é que a gente tem enxergado Deus? Se a gente tem a nossa vida cristã, se nós somos verdadeiramente cristãos por medo de ir para o inferno ou por amor a Deus? Por que que nós servimos a Deus? Por que que nós dizemos que somos cristãos? Será que a gente procura andar certo por medo do inferno? Ou porque nós queremos agradar um Pai amoroso que nos abençoa, que nos mantém de pé? E hoje veio no meu coração, quando eu estava ouvindo a pregação, veio no meu coração uma pergunta interessante. Será que Jesus hoje, se Jesus estivesse na terra hoje, se Jesus estivesse entre nós, será que ele seria bem-vindo nas nossas igrejas? Será que Jesus seria bem recebido nas nossas igrejas? Será que nós encararíamos Jesus como um crente? Sabe, nós estamos hoje não, amanhã, né, dia 24, hoje é dia 23. Amanhã nós vamos comemorar mais um aniversário, entre aspas, de Jesus. E quando a gente olha para o Natal, a gente vê a forma como Jesus nasceu e às vezes a gente acha que Deus foi tremendamente irresponsável. Como é que Deus permite que Jesus venha, o Salvador, o Rei dos Reis, venha a esse mundo e nasça numa estrebaria? Seja colocado num coxo como berço? Será que Deus estava maluco? Será que Deus estava sem juízo? Será que Deus foi um pai assim, extremamente irresponsável, que colocou Jesus para nascer justamente num lugar onde não tinha espaço para ele? O Rei dos Reis não nasceu em berço de ouro. O Rei dos Reis, o Salvador do mundo, não nasceu num lugar chique, num hospital. Sua primeira noite de sono não foi num berço bem montado, com lençóis bem lavados, com uma fralda bem limpa. Primeira noite do Salvador do mundo foi num lugar onde os animais comem, forrado com feno, com palha, enfaixado com alguns trapos que a mãe dele trazia durante a viagem. Será que esse Jesus que nasceu dessa forma, será que ele teria lugar nas nossas igrejas? Será que ele teria lugar na nossa vida? Quando nós passamos pelas pessoas na rua, e muitas vezes tratamos essas pessoas como pessoas invisíveis, às vezes pessoas com necessidades, pessoas que estão ali passando fome, sede, e muitas vezes nós nem olhamos para eles quando nós passamos.
Como será que seria a vida de Jesus hoje se ele estivesse na terra? Muitas vezes, nós vivemos uma vida cristã querendo só bênçãos para nós. Nós vivemos uma vida cristã onde nós pedimos, Deus me dá isso, me dá isso, me dá isso para o meu filho, me dá isso, me dá o marido que eu mereço, me dá o filho que eu mereço, me dá a igreja que eu mereço, eu quero o trabalho que eu mereço, o salário que eu mereço. Mas será que a gente já parou para perguntar se nós somos a pessoa que o nosso marido precisa? Será que nós já paramos para perguntar se nós somos o pai, a mãe que o nosso filho precisa? Será que nós já paramos para perguntar se nós somos o funcionário que o nosso patrão precisa? Que a empresa onde a gente trabalha precisa? A gente vive pedindo e só olha as nossas necessidades, mas será que nós estamos dispostos a ser aquele que vai edificar a vida daqueles que nos rodeiam? Jesus ele veio ao mundo para nos mostrar a humildade. Aquele que salvou o mundo, ele não se preocupava com riqueza. Aquele que veio perdoar os nossos pecados não se preocupava consigo mesmo. Não olhava para si mesmo, olhava só para os outros. Sabe, muitas vezes nós estamos levando uma vida onde a gente olha só para nós, aonde nós estamos nos tornando um verdadeiro lago. A gente só recebe, não dá para ninguém. Nós corremos um sério risco de morrer igual o Mar Morto. Nós corremos um sério risco de não sermos mais abençoados, porque Deus não encontra em nós um coração generoso, um coração compassivo, um coração que olha para as outras pessoas. Muitas vezes a gente só olha para nós. Sabe, eu ouvi uma coisa nessas pregações que me mexeu muito comigo. Jesus, quando ele vai para a última ceia, quando ele está ali com os seus apóstolos, com os seus discípulos, primeiro que ele pega um balde, uma toalha e lava os pés de todos os discípulos. Isso era um serviço que só os escravos, o mais baixo dos escravos é que fazia, lavar os pés dos convidados. E Jesus, o Salvador, ele foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. E depois uma coisa que eu nunca tinha observado e que depois dessa pregação me chamou a atenção, Jesus ele só senta para comer depois que ele já tinha repartido o pão com todo mundo. Depois que ele viu todo mundo servido, ele sentou para comer. Muitas vezes nós nos preocupamos em comer em primeiro lugar. Muitas vezes nós nos preocupamos em pegar o melhor pedaço do frango, por exemplo. O maior bife. Jesus, ele repartiu com todos. E depois de repartir, ele sentou para comer. Sabe, o fato de Jesus nascer na manjedoura não foi irresponsabilidade de Deus. Deus não estava maluco, Deus não estava sem juízo, não. Deus estava mostrando ao mundo que ele não quer filhos ricos, ele não quer pessoas bem-sucedidas, ele não quer
pessoas que tenham posses e que tenham muito conhecimento e tantos cursos, tanto isso, tanto aquilo. Não, Deus não está olhando para essas coisas. Deus, ele quer filhos. Deus, ele quer pessoas que se amem. Deus, ele quer pessoas que façam a diferença no bairro onde moram, no lugar aonde eles andam, aonde trabalham. Deus, ele quer que os seus filhos distribuam amor, paz, tranquilidade. Jesus, ele veio numa manjedoura, sim. Ele veio justamente para dizer para os poderosos que o poder deles não importava. Justamente para dizer para os ricos, para os que têm muita posse, muitas coisas, que o dinheiro deles não fazia diferença. Jesus, ele veio mostrar que o amor é a base de toda a salvação, é a base de todo relacionamento, é o principal. Porque se você ama, você ajuda. Se você ama, você suporta. Se você ama, mesmo sendo humilde, você cria uma situação onde você pode levar aquela outra pessoa a ter o que ela precisa. Deus, ele não foi irresponsável. Deus, ele agiu com um plano para mostrar ao mundo que a sabedoria de Deus é muito maior do que a sabedoria de qualquer sábio dessa terra. Que a riqueza de Deus é muito maior do que a riqueza do homem mais rico dessa terra. Jesus, ele veio daquela forma porque Deus tinha ali um propósito. Deus tinha ali uma graça, um plano. Sabe? Deus permite que o seu próprio filho nasça numa estrebaria, porque os reis dos reis, ele foi colocado num coxo entre animais, longe de palácios, longe de honras humanas. Aquilo que a gente chama de descuido ou irresponsabilidade revela para nós o plano perfeito de Deus, marcado pela humildade, pelo propósito e amor incomparável. Jesus, ele mostra para nós que o amor vence qualquer coisa. Jesus, ele só quis nos mostrar que Deus não age segundo a nossa lógica humana, mas Deus, ele age segundo a graça humana. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo de 1 a 7, a palavra de Deus nos narra isso e diz assim que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Sabe, Deus, ele mostra aqui para nós que
Jesus, o Filho de Deus, ele não veio para ser rei nessa terra. Ele veio para ser rei no mundo espiritual. Ele veio para mudar a nossa vida de uma forma maravilhosa no reino espiritual. Ele veio para nos mostrar um caminho de amor, aonde o dinheiro, ele não é o mais importante, mas os nossos relacionamentos. Sabe, que nesse tempo de Natal, a gente possa entender que o mais importante é o nosso relacionamento com a nossa família. É o nosso relacionamento com o nosso próximo. É o nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, com aqueles que nos rodeiam no trabalho. O mais importante é que a gente suporte um ao outro. O mais importante é que a gente mantenha relacionamentos saudáveis, como Jesus tentava manter com todos. Que o amor de Deus venha reinar nesses dias. Que a gente possa entender que aquilo que Deus fez foi para nosso bem. Foi para mostrar para a gente o que realmente tem valor. Deus, ele permitiu que o seu filho nascesse numa família pobre. Deus, ele permitiu que o seu filho não fosse rico. Que o seu filho não lhe faltasse nada. Mas que ele fosse igual a todos. Para mostrar que Jesus está acessível a todos nós. Que a gente possa pensar no próximo como Jesus pensou. Que a gente possa amar o nosso próximo como a gente ama nós mesmos e como Jesus amava. Quando ele olhou para aquela multidão, quando ele fez a primeira multiplicação dos pães, que mais uma vez ele pega 5 pães e 2 peixes e multiplica, e mais de 5.000 homens comem. Ele reparte, ele alimenta, ele sacia. Que a gente possa entender que a humildade de Jesus coloca ele em qualquer lugar. Ele pode entrar em qualquer lugar. Ele pode estar em qualquer lugar. Que a gente possa ter Jesus como exemplo, como alvo. Que a vida de Jesus seja para nós um ensinamento da nossa forma de viver. Que nós tenhamos um Natal maravilhoso. Que nós tenhamos um Natal abençoado. Principalmente, que nós possamos estar junto daqueles que nós amamos. Mas que nós não nos esqueçamos daqueles que também não têm condição. Que a gente possa pelo menos orar por essas pessoas. Orar pela situação do nosso Brasil. Orar pela situação da igreja no nosso país. Lembrar das pessoas que talvez não estejam tendo um Natal abençoado como nós vamos ter. Que a gente possa estar diante de Jesus, aproveitando do amor de Jesus, recebendo de Jesus o amor para que a gente possa espalhar esse mesmo amor para todas as pessoas, para elas entenderem o que verdadeiramente significa o Natal. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida, Pai. Obrigado, meu Deus, pelos preparativos dessa festa.
que ela possa ser abençoada em todas as casas. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse tempo de culto, por esse tempo de ouvir a tua palavra, esse tempo em que nós podemos edificar a nossa fé, meu Deus. Nos dá, Senhor, um Natal maravilhoso e abençoado. Que o Senhor verdadeiramente traga ao nosso coração o verdadeiro sentido de ser cristão, de ter o Senhor nascendo dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a nossa casa, nossa família, sobre as pessoas que a gente ama, que nos rodeiam, aonde quer que a gente vá, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória. Aleluia, Pai. Glórias a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama e que te rodeiam ouçam essa palavra, tenham a sua fé edificada. Em nome de Jesus. Amém? Tenha um Natal abençoado, que seja muito maravilhoso, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.